tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna. Hoje estamos aqui para fazer a nossa segunda aula da Escolinha Bíblica Dominical online. Devido à pandemia que está tendo, né? A gente não pode ir nas igrejas. Então, bora lá! Lembrando, se você gosta desses tipos de vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar para seus amigos. E hoje vamos contar a história de José, um herói de escravo a governador. Ele se encontra na Bíblia, em Gênesis 34 ao 50. Vamos lá? Jacó tinha 12 filhos, mas o seu favorito era José. Ele fez uma túnica colorida, linda assim para ele, muito bonita. E seus irmãos ficaram com inveja dele. José também teve sonhos especiais. Eles e seus irmãos estavam amarrando feixe de trigo. E o feixe de trigo de seus irmãos se curvaram diante do feixe de trigo de José. José, depois que acordou, foi contar para seus irmãos e eles ficaram com mais ódio dele ainda. E José também teve outro sonho. Nele, a lua, o sol e 11 estrelas se curvaram diante dele. Seu pai e seus irmãos resmungaram: Você acha que vai governar sobre nós? Um dia, seus irmãos estavam no campo cuidando das ovelhas. Viram José chegando e planejaram matar ele. Seu irmão Rubem falou que seria errado. Então, jogaram ele no poço. E antes de ter jogado ele no poço, tiraram sua túnica bonita e colorida e jogaram ele. Por lá passaram ismaelitas. E seus irmãos teve a ideia de vender ele como escravo. Por quantas? Por 20 moedas de prata. E daí, vocês conhecem alguma história parecida? Jesus, né, foi vendido por 20 moedas de prata. E daí, vocês viram como é parecida as histórias, né? Depois que eles venderam José, eles pegaram sua túnica, mataram um carneirinho, jogaram sangue e deram para seu pai. E falaram que o animal tinha comido ele. Seu pai não parava de chorar. Falou: meu filho está morto. Depois de Jacó ter lamentado a morte de seu filho, enquanto isso, os ismaelitas venderam José para Potifar, um dos capitões de Faraó, lá no Egito. Deus abençoou José e ele tornou ele bem-sucedido. Ele fazia tudo bem feito. E com isso, Potifar passou a gostar e deixou ele encarregado de cuidar de tudo que tinha. Então, depois uns dias, a mulher de Potifar achou José atraente e jovem. Então quis ficar com ele, queria que ele fizesse coisas erradas. Mas José não gostava daquela ideia e fugiu. Ela conseguiu pegar suas vestes, arrancou um pedaço. Depois, ela contou uma grande mentira para Potifar. Ela rasgou suas vestes também, falando que José tinha feito aquilo. E a prova dela era a veste que ela pegou, tinha arrancado de José. Depois disso, José foi jogado na prisão. E daí, lá ele conheceu um copeiro e o padeiro, dois prisioneiros lá, né, que serviam o faraó. Lá, ele estava com a cara triste. José perguntou o que tinha lhe acontecido.
Eles falaram: tivemos sonhos muitos estranhos que ninguém sabe explicar que significado tem. Então Deus ajudou e falou para José o que era, né? José falou para eles o que Deus falou para ele, que ia contar, né, a explicação. Depois aconteceu exatamente o que José tinha falado. 3 dias depois, o copeiro foi liberto e tomou seu cargo. Vocês sabem o que é um copeiro? O que ajuda em tudo que o faraó precisa, né? Ele serve quando o faraó precisa. E aconteceu como José tinha dito. O copeiro tomou seu cargo de volta, né? Ele estava preso, ele voltou com seu cargo. E o padeiro que fazia pão foi morto, enforcado. Daí, depois, antes do copeiro sair da prisão, José pediu que lembrasse dele, mas ele esqueceu. Passado 2 anos, Faraó teve sonhos horríveis. Ninguém sabia explicar também. E se ele não se agradasse com a explicação, ele ia matar. Então, o copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e falou para Faraó: eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. O José, ele interpretou meu sonho muito bem e aconteceu realmente. Então Faraó chamou José. Deus lhe deu sabedoria e entendimento. Ele conseguiu explicar. O sonho de Faraó foi bem assim. Ele estava perto de um rio e de lá saíram 7 vacas gordas e bonitas, comendo em um pasto verde bem bonito. Daí, depois, saíram 7 vacas magras e feias e engoliram as vacas gordas e bonitas. E daí, o segundo sonho foi que havia 7 espigas de milho muito bonitas. E depois saíram da terra 7 espigas secas e queimadas. Engoliram as boas. José falou para Faraó que significava que haveria 7 anos de abundância, muita comida, e 7 anos de muita fome. Então, Faraó ficou muito feliz sobre a interpretação, né? Ele achou bem explicado e deixou ele no cargo mais alto. Além de o faraó ser o cargo mais alto que tinha lá, José tornou um dos também, né? Tirando o faraó. Ele foi encarregado de cuidar de toda a comida para ter 7 anos. Depois dos 7 anos de abundância e muito alimento, veio a fome. E o povo começou a vir ao Egito, né? Pegar comida. E daí também foram os irmãos de José. Eles se curvaram sobre José, mas não o reconheceram. Então José fez um teste para ver se eles tinham mudado. E ele pegou e falou: eu queria saber de todos vocês, quem é o mais jovem? O mais velho falou: Benjamim. Daí ele perguntou: onde está? Ele falou: na cabana junto com meu pai. Lá, né, onde eles moram. Daí ele falou: eu quero que ele venha aqui. Pois ele amava muito Benjamim, seu irmão caçula, né? Eles gostavam muito um do outro. E ele ficou muito triste, né, Benjamim, com a notícia que seu irmão tinha morrido, mas ele não morreu. Então, seu pai, Jacó, de jeito nenhum não quis que Benjamim fosse, porque ele já tinha sofrido muito, né? E daí, quando acabaram o alimento, eles tiveram que ir, né? E levar Benjamim, senão eles não podiam pegar mais comida.
foram lá com Benjamim, porque Jacó deixou finalmente. Lá estava um intruso. Avisou para José que tinha um intruso. Ele olhou e tinha uma taça no saco de alimento de Benjamim. Mas quem tinha posto lá era José, era tudo teste. Então eles estavam lá. Então ele disse: então Benjamim é o ladrão. Ele vai ter que ficar aqui para ser meu escravo. Daí se levantou o irmão mais velho e disse: não faça isso. Me ponha no lugar dele. Não deixe que ele seja seu escravo. Eu posso ser seu escravo. Daí José foi lá e perguntou: por que se entrega no lugar dele? Ele diz: porque nosso pai já sofreu muito com a perda de nosso irmão. Daí ele veio assim perto e falou do ouvido nele: era tudo um teste. Eu só queria ver se meus irmãos tinham mudado. Ele falou: irmão? Depois ele se revelou e mostrou que era José. Todos vieram e abraçaram ele, principalmente Benjamim, o que estava com mais saudade. E eles falaram: venham morar aqui, pois aqui não tem fome. E daí eles ficaram lá. Depois de um dia chegou seu pai Jacó. E José ficou muito feliz e veio e deu um abraço assim, bem grande. E todos ficaram lá bem felizes, né? E ele percebeu, José, que os seus irmãos tinham mudado realmente. E isso tudo, essa história toda, quer dizer que aprende com isso, com essa história? Que a gente não pode ter inveja, não pode ter ciúmes, né? Igual os irmãos de José tinham. Porque você tem que amar seus inimigos, né? Aquela pessoa que te chateia lá na escola, né? Que só dá risada de você, você tem que amar ela, para ela enxergar o Espírito Santo em você e Jesus. E ela pode passar a gostar de Deus também, né? Não pode ter inveja, então. Eu queria muito que vocês orassem comigo agora. Senhor meu Deus, me ajude a amar os meus inimigos. Obrigado por estar conosco agora. Abençoe todas as crianças que estão assistindo. Abençoe a família delas também. Venha abençoar a minha também. Obrigado por tudo. Amém. Eu queria saber se você tem um inimigo. Se você tem, passe a amar ele, fale para ele sobre Jesus, porque ele pode ficar muito feliz, né? Você pode ganhar uma alma para ir junto com você para o céu. Então, obrigado por comparecer até o final desse vídeo comigo. E se você gostou, compareça até o outro também, né? Até a outra escolinha dominical. Então, tchau!